Hello, Neo. Who are you? I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you. You have many questions, and though the process has altered your consciousness, you remain irrevocably human. Ergo, some of my answers you will understand, and some of them you will not. Concordantly, while your first question may be the most pertinent, you may or may not realize it is also the most irrelevant. Why am I here? Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. Então é ótimo. Boa noite a todas, boa noite a todos. É com um grande prazer que eu inicio mais um ciclo de estudos do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Para quem não me conhece, eu sou o professor Igor Klein-Belchior, da UENG Campanha. Abaixo de mim aqui na live, a gente temos o nosso monitor do Lefama, o Luiz Felipe, bolsista de iniciação científica PAPQ. E hoje, gente, eu estou aqui recebendo um amigo de longa data. Eu tive o prazer de conhecer o Diogo, eu acho que na primeira ou segunda semana de aula da minha graduação, saudoso morador da saudosa Covil dos Loucos, em Mariana, ficava na rua direita, acabei conhecendo ele e a casa justamente por uma colega até que está online aqui que eu vi, a Natália Casagrande. Acabei fazendo um trabalho de faculdade junto a ela e a gente foi na República fazer esse trabalho. Eu, se eu não me engano, até era um trabalho relacionado à cultura material. O Diogo ajudou bastante a gente. Tive o prazer até de conhecer o famoso Túlio Noinha, da Covil dos Loucos também. Saudade do Túlio. E para quem assim não conhece o Diogo tanto quanto eu conheço de muito tempo, o Diogo ele é professor do Instituto Federal Baiano, ele é doutor em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela Universidade de São Paulo, mestre em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo também pela Universidade de São Paulo. Ele vai se apresentar melhor, obviamente, mas o Diogo também é de uma escola que eu venho elogiando há algum tempo, já convidei Elis Furlan, já convidei Tércio Veloso, enfim, já convidei alguns colegas da UFOP que tiveram uma formação em História da Arte com o professor Zé Arnaldo, que inclusive deixou muitas boas lembranças a todo mundo e deixou uma galera muito bem formada nessa questão de arte, cultura material, arquitetura, urbanismo. E o Diogo ele é um dos resultados desse excelente trabalho que não só o FOP, mas especialmente o professor Zé Arnaldo, ele deixou para a gente em Mariana. Diogo, eu queria recebê-lo pessoalmente em campanha, para a gente comer um torresmo, tomar um litrão ali depois da palestra. Sempre é muito bom trocar uma ideia com você. Infelizmente, estamos à distância, mas, como eu disse, é um prazer recebê-lo. Fique à vontade, a casa é sua. Vocês me ouvem bem? Tá ok? Gente, queria agradecer imensamente o convite. Igor, é sempre bom falar num assunto que a gente gosta e com pessoas queridas, né? Nesse momento tão triste aí que a gente está vivendo. É sempre bom a gente rever e saber notícias dos nossos amigos e das pessoas que são próximas e queridas, né? Eu queria agradecer imensamente ao Eng, né, e o projeto que Igor leva lá, e para dar espaço às nossas pesquisas e a gente poder apresentar os resultados dela em conjunto, para que a gente consiga crescer junto, entender o que os colegas estão fazendo, poder contribuir com a pesquisa dos colegas e também enriquecer, né? Antes dessa fala, eu já vi várias falas aqui, sempre quando essa loucura de ser professor brasileiro num contexto de conservador que a gente está, né? Com tanta coisa para fazer e tal, sempre quando sobra um tempinho, eu vejo
dou um pulo aqui e vejo as falas dos colegas, as falas dos pesquisadores. Eu acho que esse espaço tem sido um espaço muito interessante para a gente pensar arquitetura, cultura material e temas relacionados. Então, eu agradeço muito e parabenizo aí toda a equipe. Obrigado. Eu que agradeço. E, pessoal, antes do Diogo começar, para quem ainda não conhece o esquema, a lista de chamada para este evento, esse evento gera um certificado, está na descrição deste vídeo no YouTube. Porém, vocês vão precisar esperar durante a live, eu vou divulgar para vocês a palavra certificado apenas para garantir que a presença de vocês aqui, ela conte. Então, sintam-se à vontade, ajeitem-se na cadeira e apreciem aí o Diogo. Diogo, pode começar, fique extremamente à vontade. Vou até tirar o Luiz aqui. Eu vou compartilhar a tela, então. E, gente, eu não vou conseguir voltar aqui entre uma tela e outra, tá? Então, se por acaso eu perder alguma pergunta, quando eu terminar, eu volto nela e respondo, tá? Igor, como é que tá aí? Tá perfeito. Agora, depois só tira aquele avisinho ali embaixo. Aí tá tranquilo. Tá. Será que aparece? Agora apareceu. Beleza. Ótimo. Então, gente, o título da minha fala hoje é Arqueologia da Paisagem e os Novos Olhares acerca das Vilas e Cidades Oitocentistas, né? Desde a graduação, aí, como o Igor bem falou, na época da monografia, e depois eu fui levando isso, tento entender cidade, né? Cidade, história, e isso é um problema de pesquisa que vem me acompanhando desde a graduação e que eu rastei para o mestrado, rastei para o doutorado e que hoje eu levo ainda... vejo como um campo muito profícuo de estudos e que vale a pena, né? E ao mesmo tempo que ainda engatinha, assim, né? A gente tem alguns novos pesquisadores que vêm fazendo trabalhos sobre o tema, mas ainda é um campo que eu acho que precisa ser, ainda tem muitas áreas a se explorar, né? Então a minha fala de hoje tem o objetivo de mostrar um pouquinho, muito mais algumas perguntas e alguns procedimentos metodológicos de como trabalhar cidade e história, principalmente aí no século XVIII para o XIX, né? Mas vou focar bastante no século XIX, e lançar algumas perguntas, né? Eu costumo dizer que em ciência a gente vale muito mais uma pergunta bem feita do que a resposta, né? A resposta, muitas vezes, ela pode ser substituída, né? Nesse manto de Penélope que chama história, né? De escrever, reescrever, escrever, reescrever. Mas uma pergunta bem feita fica. Então, eu acho que vale a pena explorar um pouquinho algumas questões e alguns procedimentos metodológicos que eu tenho utilizado para respondê-las ao longo da minha trajetória profissional. Então, mais ou menos, é o que eu pensei para hoje, né? Discutir isso com vocês. Então, vamos lá. Parte dos resultados que eu vou apresentar aqui, das perguntas e etc., eles vem da tese, né, que eu defendi recentemente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Cidades em Processo, Arqueologia da Paisagem de São Luís e Paraitinga, no contexto da urbanização do século de São Paulo, séculos XVIII e XIX. Né? E é aqui que eu vou tirar alguns elementos para discutir. Tá? Bem, pensar um pouquinho essa palavra antes de começar, né? Cidade. Né? Cidade é um tema muito interdisciplinar. Né? Você tem a história, você tem a geografia, você tem a arqueologia, o urbanismo, a sociologia, a antropologia,
arqueologia, todas essas ciências, elas têm disciplinas que se voltam para pensar a cidade, né? O que torna o tema interessante, por um lado, e por outro, muito complexo, né? Porque assim, a gama de leitura que você tem que fazer, né? Todo tema interdisciplinar, ele exige um esforço muito maior de leitura para conseguir para a gente conseguir dar conta minimamente aí de algumas destas áreas. Então, como vocês vão ver ao longo da minha fala, eu vou usar conceitos de algumas dessas disciplinas, né, que estão aí listadas. Bem, então vamos pensar então essa palavra cidade, né? A cidade ela cabe tanto por exemplo, Mohenjo-Daro, que é uma das primeiras cidades, né, conhecidas, mais ou menos 4.000 anos, né? Agora, eu não sei se era 4.000 anos antes do presente ou antes de Cristo. Mas, enfim, acho que é 4.000 anos antes de Cristo. Depois eu confirmo aí. E a gente tem, por exemplo, a gente chama de cidade também a cidade do México, que, né, é uma cidade de 8 milhões de habitantes, moderna e etc. Então, assim, o termo cidade, ele engloba uma gama de aglomerações que, para um historiador, né, que é a leitura que eu vou fazer aqui, ela cria um problema de pesquisa, né? Então, qual que é o meu objeto? Se esse conceito ele se encaixa numa gama temporal muito extensa, né? Então, muitos dos trabalhos em história vêm então categorizando a cidade para a gente conseguir trabalhar com ela, né? Então, se a gente for pensar então a cidade no tempo, o termo cidade precisa de complemento. Então, a gente tem vários trabalhos, como a cidade do Renascimento, a cidade colonial, a cidade medieval, né? Ou seja, a gente vai categorizando essas cidades e nessa gama de trabalho, né, de investigações, tenta-se, então, verificar traços comuns nos núcleos urbanos surgidos em um determinado período histórico. Ou seja, quando a gente fala em uma cidade colonial, a gente fala, então, de algumas características peculiares, típicas, recorrentes, que caracterizariam aquela aglomeração como colonial, como renascentista, como medieval, né? É um caminho que tem sido feito nesse sentido. E daí, depois mais para frente eu vou tocar nesse assunto, mas nada impede que a gente faça o contrário, né? E a gente pense essas cidades a partir das suas peculiaridades. Mas, geralmente, os estudos em história, eles caminham mais ou menos nesse sentido. Nesse sentido, também tem o conceito de rugosidade do Milton Santos, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho com vocês, tá? Bem, deixa antes de entrar aqui na historiografia. Então, quando eu estou falando de arqueologia da paisagem, eu estou propondo um estudo sobre o urbano, sobre a cidade, que envolva cultura material, né? E o que vamos, assim, sendo bem didático, né? Quando eu falo de arqueologia da paisagem, eu estou pensando em alguns elementos materiais daquela paisagem que podem ser enquadrados em setas visadas, e a partir do enquadramento dessa cultura material, a partir de uma visada econômica, política, social, eu consigo utilizar elementos desta cidade como fonte histórica, casada, logicamente, com documentos manuscritos ou documentos de outras origens. É isso que eu estou propondo aqui. Parece corriqueiro, mas ainda, embora isso seja a arquitetura, a cidade, o território,
eles sejam termos recorrentemente utilizados em vários campos da história, inclusive livros didáticos de história, na prática a gente vê poucos trabalhos utilizando, olhando, saindo na rua, né? Nada contra arquivo, adoro o arquivo, mas ao trabalhar a cidade, né, além do arquivo, de sair na rua, de olhar para a cidade e compreender que ali também tem um documento. E como que eu vou, a partir disso, utilizar esse documento, que é a cidade, né? Que é o território, que é o prédio, aliado a partir do cruzamento de outras documentações, e o que isso pode me dar, né? É mais ou menos essa é a proposta que eu fiz aí na tese de doutorado e que eu vou apresentar a seguir. Como é de praxe, o tema, né, sobre a cidade colonial, ou cidades coloniais, né, que eu acho que não existe, tendo a pensar, embora haja elementos recorrentes, acho que há um movimento de pensar essas cidades hoje muito mais pelas suas peculiaridades do que pelos elementos recorrentes. Mas, enfim, os estudos sobre esse gênero, ele tem origem lá no livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, né? Aonde vai ser cunhada aquelas imagens de desleixo, de abandono, de ausência de rigor, de método e previdência que nortearam os nossos núcleos urbanos, né? Esse capítulo do livro Raízes do Brasil, de certa forma, então, ele cria uma escola onde gerações e gerações de pesquisadores vão tentar desconstruir essas ideias, tentar mostrar que a cidade colonial, na verdade, ela não é tão desleixada assim, que essa cidade colonial ela tem ela é simétrica, enfim, tem gerações que vão discutir isso, que eu não vou entrar aqui por falta de tempo, né? Eu só queria salientar que é importante que se pense que a Raízes do Brasil não é um estudo sistemático sobre história urbana, sobre história da urbanização, sobre história da cidade, né? O Sérgio Buarque, lá na primeira edição de 36, e, né, o projeto do livro é muito mais pensar aquele contexto, né, aquele contexto da Revolução de 30, aquele contexto de transição, que estava acontecendo naquele momento, e como aquelas forças atávicas rurais ainda perduravam na cidade, né? Para vocês terem uma ideia, o Semeador e o Ladrilhador, que é esse primeiro capítulo aí que é o capítulo onde tem esses termos, né, desleixo, abandono, etc., ele nem era um capítulo na primeira edição de 36, né? Ele era junto com o outro capítulo passado, agrário, esses dois, na segunda edição, na primeira edição a gente vai ter a herança rural, e na segunda edição em diante a gente vai ter o semeador e o ladrilhador e o passado rural. Ou seja, tudo isso para falar que esse texto do Sérgio não é um estudo sistemático sobre história urbana, sobre urbanização. A preocupação dele está muito mais naquele contexto, de entender aquele contexto pós-Revolução de 30, do que fazer um estudo sistemático sobre as cidades coloniais, né? E daí vale muito mais ler o último capítulo, né, do que o capítulo do semeador e o ladrilhador, ou o livro todo, né, que é o certo de fazer. Bem, na década de 60, a gente tem a defesa de uma outra tese, em 64, que vai ser publicada em 68, que é o livro Evolução Urbana do Brasil, de Nestor Goulart Reis, aonde ele vai trabalhar algumas questões da urbanização desse período,
e ele vai trazer alguns conceitos que eu vou utilizar aqui para estruturar a minha fala. O primeiro deles é de rede urbana, né? Então, a rede urbana, para o Nestor, então, deve ser entendida como um processo e com origens sociais, né? A cidade e a rede, ela deve ser pensada como um processo social e portanto, ela precisa ser entendida à luz das ciências sociais, da história, da antropologia, da arquitetura enquanto fundamento social e assim por diante, né? E ele traz uma definição que eu vou ler aqui para vocês, porque ela vai ser importante para a gente. Então, olha lá. Ocorre um processo de urbanização quando, em uma sociedade, existe uma divisão social do trabalho em caráter permanente, de sorte que uma parcela ponderável da população deixa de se dedicar à produção de alimentos e passa a depender, para sua subsistência, do produto do trabalho da outra parcela, aos quais tem acesso por meio de troca ou apropriação direta, né? Então, vamos compreender isso aqui. Então, a gente tem o Nestor, então a gente pode fazer uma história da cidade, que é um tema muito de memorialistas, né? Então, assim, a história da cidade de campanha, né? Muitas vezes projetos de memorialistas, advogados, médicos, pessoas que mexiam com a burocracia da cidade, que tinham acesso a documentos antigos e que, de certa forma, vão trabalhar aquele núcleo, né? Daí a gente tem um urbanismo, uma história do urbanismo, no sentido de um projeto urbano, daí a gente pensar uma história dos projetos urbanos, né? Há um movimento em que vários intelectuais, vários arquitetos, vários engenheiros proporam projetos de planificação, de alteração. Então, a gente pode fazer uma história do urbanismo, né, uma ciência da cidade, e, por fim, uma urbanização, no sentido de um caráter de ocupação em rede do território. Bem, então, para o Nestor, ocorre um processo de urbanização quando a gente tem uma camada expressiva da população que vive, que deixa de se dedicar à produção de alimento diretamente e passa a depender da sua subsistência do trabalho de outra parcela, né? A cidade não planta. Mas eu tenho uma horta, mas isso não dá conta de suprir a cidade, né? Se eu tenho uma cidade, eu tenho um grupo de pessoas que necessariamente vivem a expensas do trabalho de outrem, né? Bem, o que Nestor traz, então, nesse texto de 64, né, e publicado em 68, é uma abordagem sistêmica do processo. O que eu estou pensando, o que eu estou falando de abordagem sistêmica? Um núcleo não pode ser entendido por si só, e sim a partir da rede urbana que ele está inserido. A rede urbana define o papel de cada núcleo no sistema e cada núcleo do sistema contribui para a definição da rede urbana. Isso explica mais ou menos, vamos pensar no caso de Minas Gerais, como o Juiz de Fora, que é uma cidade relativamente recente, consegue chegar no presente como uma das maiores cidades de Minas Gerais, né? Aqui na Bahia, como a Feira de Santana, que era uma feira, se torna a segunda cidade mais populosa do estado. Como que Petrolina, que era um porto de Caruaru, de Juazeiro, se transforma numa cidade muito maior que a sua origem, né? Isso se explica pelo papel que esses núcleos eles desempenham no sistema e como esse sistema urbano ele vai conformando, vai
tornando certas áreas mais dinâmicas, certos núcleos mais dinâmicos e certos núcleos mais atávicos a partir do papel que esse núcleo desempenha da lógica do sistema. Então, se a gente muda o sistema, a gente muda o papel desses núcleos. Né? É mais ou menos essa lógica. Um exemplo clássico é, por exemplo, a chegada da ferrovia. Né? Então, como a ferrovia ela vai mudar radicalmente o sistema de transporte e como esse sistema de transporte vai fazer alteração na rede urbana, redesenhando essa mesma rede e deixando certos núcleos mais atávicos, certos núcleos mais prósperos. Bem, outra coisa que o Nestor traz de interessante é um conceito de regularidade, não regularidade no sentido de ser ortogonal, ângulos de 90 graus, mas regularidade como repetição de certos elementos. Então, ele pensava lá na década de 60, por exemplo, a ideia de todos os núcleos têm uma rua direita, núcleos coloniais têm uma rua direita, casa de câmara e cadeia, etc, etc, etc. Não necessariamente esses núcleos eles são ortogonais, mas elementos desses núcleos se repetem, criando uma regularidade que precisava ser estudada. Né? Mais ou menos é por aí que ele está pensando. Bem, só para exemplificar, então, a rede urbana, né, como o desenvolvimento ou a estagnação de núcleos urbanos está diretamente a maior ou menor inserção do mesmo na rede urbana. Né? E o núcleo, então, ela é parcela ordenadora da rede e parcela ordenada dessa mesma rede. Então, esse é o primeiro ponto que queria trabalhar com vocês. Bem, então vamos trabalhar, por exemplo, eu vou trazer um exemplo do período colonial, né, que se arrasta aí no começo do século XIX também, né, para a gente pensar aqui. Vamos pensar nas teses mais clássicas do período colonial, né, Caio Prado Júnior, Fernando Novaes, a ideia de sistema, né, metrópoles, colônias dentro de um sistema de subordinação e de dominação, né. Então, a urbanização no período colonial, ainda aí segundo Nestor Goulart, né, a urbanização ela seria proporcional ao que aquela região poderia comportar. Se a gente está dentro de uma economia de exportação, na qual a gente tem o envio desses produtos para a metrópole, né, os efeitos dinâmicos da urbanização seriam, então, transferidos para a metrópole por meio dessa mesma economia de exportação, fazendo com que houvesse um desenvolvimento urbano da Europa e na colônia núcleos mais modestos. Né? Por quê? Porque justamente tanto os núcleos coloniais como os núcleos metropolitanos estão sendo pensados em rede, e como essa rede está organizada dentro de um sistema colonial, né, de subordinação e de dominação, esses efeitos dinâmicos que desenvolveriam os núcleos urbanos seriam transferidos para a metrópole, na qual teria um desenvolvimento urbano mais próspero, e os núcleos coloniais seriam, desta feita, modestos, né? Porque esses efeitos dinâmicos não ficariam aqui. Bem, o que a historiografia econômica vem trazendo recentemente é um olhar, um redesenho, um olhar para o mercado interno, né? Logicamente, esse sistema de exploração ele era um mercado muito importante, mas ele não se encerra aí, né? Havia um mercado interno pujante, e que é um mercado interno que até hoje, né? Se a gente for pensar a economia brasileira, qual que é o papel do mercado interno, né? Num país tão populoso como o nosso, né? Então a gente tem um mercado interno pujante de gêneros alimentícios, né? Carne, milho, mandioca, amendoim, comércio de escravizados, com relações diretas entre a América e a África, comerciantes, tropeiros e cargueiros, né? Regiões inteiras
que dentro desse modelo de ciclos econômicos ficaram desassistidas pela historiografia, que só muito recentemente vai recebendo atenção de historiadores, né? É o caso do sul de Minas, né? Campanha, por exemplo, com uma vocação agrícola muito grande. É o caso de São Paulo, em grande medida, né? Antes do café. É o caso daqui, da região onde eu moro, que é o sul da Bahia, né? Que tem embora muito próximo da região do Recôncavo açucareiro, é uma região de produção de mercado interno, de farinha, né? De madeira muito grande. Então, tudo isso serve para a gente pensar, então, que houve uma acumulação endógena de capitais, oriundo desse mercado interno, fazendo com que partes desses efeitos urbanizadores, que o Nestor falava lá na década de 60, que seria canalizado para a Europa, fiquem na colônia, no Império, e produzam uma urbanização proporcional a partir da maior ou da menor inserção desses núcleos dentro do sistema urbano do período. Bem, então eu vou fazer 2 exercícios de arqueologia da paisagem com vocês. Eu vou pensar em escalas de análise, que é um termo muito importante para quem trabalha com arquitetura, com cidade ou com território, né? Quando eu estou falando desses 3 itens, eu estou falando, então, de escalas de análise, que a microhistória vem trazendo, vem chamando atenção durante muito tempo para os historiadores, né? Assim, a gente tem que pensar a gente está fazendo uma análise em que escala, né? Todo trabalho que envolve espaço, esse termo é muito importante. Então, eu vou tentar trabalhar aqui com vocês em 3 escalas. A escala do território, a escala da cidade e a escala da arquitetura, dentro dessa lógica, desses pressupostos que eu trouxe aqui para vocês, de pensar a partir da ecologia da paisagem, então pensar cultura material, escrita ou cultura material ainda remanescente, atrelado à documentação e quais são as potencialidades disso. Vamos lá. Primeiro, então, a gente precisa pensar, dentro dessa ideia de escala de análise, a gente precisa pensar o tamanho dessas cidades, né? Hoje a gente tem São Paulo com 12 milhões de habitantes, eu acho. Rio de Janeiro com 8 milhões de habitantes. Né? A gente tem aquelas cidades chinesas de 10 milhões de habitantes e é um polo regional, né? Então, assim, a gente tem uma escala de urbanização inédita na história da humanidade, né? Então, se a gente for pensar que 1808, por exemplo, a gente, com exceção de, logicamente que eu estou ainda pensando na Europa, né? Nesse período eu não sei como é que estava a China, não sei como é que estavam outros núcleos não ocidentais, mas é uma questão para se pensar, né? Mas pensando aí em nível de Europa, percebam, Paris tinha mais ou menos 500 mil de habitantes, né? Que eu acho que tamanho Feira de Santana, de Juiz de Fora, São José dos Campos, algo parecido, né? Lisboa tinha 180 mil pessoas, né? Rio de Janeiro tinha 60 mil pessoas, Salvador 46 mil pessoas. Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho de desconstruir essa ideia de urbano na contemporaneidade, né? Não pensar as cidades como a mentalidade de hoje. Porque se a gente parte do pressuposto das cidades contemporâneas, a gente vai achar tudo uma grande roça, né? Que é o que parte da historiografia fez, né? A gente tem toda uma historiografia da década de 30, da década de 40, que vai colocar a colônia como uma grande roça,
né, um grande canavial e etc., né, e um desprezo imenso sobre os núcleos urbanos, quando muito esses núcleos urbanos como entreposto entre o campo e a metrópole, né? Então a gente precisa pensar que o período colonial eles têm núcleos muito modestos em comparação com hoje, mas não desimportantes. O fato da modéstia demográfica não tira deles uma importância política e uma importância dentro da rede urbana que aqueles núcleos se desempenharam naquele momento, né? Então, qual o índice de urbanização e de urbanidade se adota, né? Eu acho que o trabalho de Cláudia Damasceno da Fonseca, aí para Minas Gerais, ele é muito importante para a gente pensar nisso. Ela tem um artigo, ela publicou na França, esqueci o nome do artigo, que ela vai desenvolver um pouco isso, mas ela trabalha isso na tese também, que ela vai trabalhar essa ideia de índices de urbanidade. O que ela vai fazer? Ela vai pegar os ofícios dos núcleos das freguesias ou mesmo dos arraiais mineradores que ainda não foram elevados à vila e vai analisar como que esses núcleos e esses arraiais argumentavam com o poder colonial, no caso, né? Ela trabalhou o período colonial, e ela vai ela vai mostrar, por exemplo, que a demografia não era um índice que eles usavam. Eles não argumentavam com as autoridades coloniais com o objetivo de transformar o seu arraial, a sua freguesia em vila. Eles não falavam em, olha, nossa cidade tem muita gente. Eles não falavam, não utilizavam esse tipo de argumento. Eles utilizavam o número de sobrados, a quantidade de homens brancos, os feitos desses homens em relação aos projetos coloniais, né, destruição de quilombos, apaziguamento de tribos indígenas e assim por diante, né? Então, assim, é uma outra lógica, é uma outra perspectiva de urbanização, e a gente precisa construir esse olhar mais sensível para conseguir captar isso, porque senão a gente cai nesse discurso de que as cidades eram insignificantes do período. Bem, e daí trago para vocês os documentos cartográficos, que eles são muito preciosos para a gente pensar essas questões, né? Aqui é um mapa da Capitania de São Paulo e seu sertão. Na verdade, esse mapa, ele foi... Eu não sei se vocês conseguem ver, se está pequenininho, mas esse mapa, é um mapa que fazia o trajeto de São Paulo que ia até as Minas de Goiás, né? E ele tem uma parte explicativa que eu separei aí, e que ele coloca essa hierarquia, olha lá, cidade, vila, fortaleza, arraial, sítio, depois embaixo, arraiais, sítios, rios, ribeirões, alguns córregos, matos e assim por diante. Então você tem uma série de aglomerações, de núcleos, e daí a gente pode pensar, por exemplo, em julgados, a gente pode pensar em pousos e assim por diante, né? E mesmo em sítios. Mas daí vocês podem me perguntar, mas espera aí, mas sítio não é... Você está falando que sítio é urbano? Assim, não. Sítio é uma forma de ocupação tipicamente rural, mas perpassada por demandas urbanas que nos ajudam a entender esse processo de urbanização. Para usar uma metáfora, por exemplo, quando a gente vai lá tirar a nossa carta, né, de motorista, a gente aprende lá no Código de Trânsito que as rodovias, elas são vias rurais, né? Rodovias são vias rurais dentro da classificação. Eu não sei por quê também, não me pergunto por quê. Mas as rodovias, raramente a gente vê
veículos de transporte rurais, né? A gente vê veículos de transporte tipicamente urbanos, né? Da mesma forma, a gente pode pensar esses sítios como, embora estando no campo, mas perpassado por demandas urbanas que nos ajudam a entender o processo de urbanização. E as demandas que esses núcleos da época tinham conformam, né, esses sítios, essas fazendas, o que nos ajudam a pensar esse processo. Muito provavelmente, se a gente joga os sítios no espaço, a gente vai ter, então, uma sociotopografia que nos ajuda a entender por que eles estão ali e não estão em outro lugar. Bem, então a ideia é pegar a cartografia aí na escala do território e unir essa cartografia com manuscritos, com o objetivo de produzir mapas temáticos e, a partir da produção desses mapas temáticos, interpretar o território, a escala do território, a partir dessa lógica da arqueologia da paisagem. E daí foi o que eu fiz para São Paulo, né? Por exemplo, São Paulo, eu não havia ainda um estudo, uma especialização sobre as freguesias de São Paulo, né? Freguesias são paróquias, tá? E eu busquei, então, o que eu fiz? Atrelado a documentos manuscritos, aí documentos da Cúria, né? Da Cúria Metropolitana de São Paulo, eu consegui, arquivos, por exemplo, em São Paulo tinha muito memórias, né? Então, trocava o bispo, e daí o bispo fazia uma memória sobre qual era a estrutura da Igreja Católica que ele estava assumindo naquele momento, e a partir dessas memórias, eu, então, fiz um banco de dados com o nome das freguesias e a localização delas, né? E, a partir dessas técnicas de geoprocessamento, eu consegui cruzar isso com a documentação cartográfica, criando esses mapas temáticos. E, a partir desses mapas temáticos, a gente consegue ver, por exemplo, concentrações de freguesias em determinadas partes do território e outras partes mais vazias. Então, a partir disso, a gente pode ir criando hipóteses, né? Então, o que diz os estudos sobre história econômica? Esses estudos de história econômica casam com essa paisagem das freguesias e assim por diante. Esse primeiro mapa é a área de litígio, né? Principalmente Campanha, né? Campanha é uma cidade muito interessante para se estudar. Ela é muito, por exemplo, era uma vila. Ela foi levada à vila, né? No final do 18, pertencente a Minas Gerais, mas era do Bispado de São Paulo. Então havia uma briga entre os governadores, porque foi achado várias minas de ouro também nessa região. Então, o governo de São Paulo ia lá e mandava criar uma freguesia. Daí, o governo de Minas... Então, assim, com a espacialização dessas freguesias nessa área de litígio de fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, foi possível entender muitos dos processos políticos e econômicos materializados nesse território, nessa geografia. E daí, se a gente diminui a escala de análise para o nível urbano, essas vilas estão lá. Se a gente diminui a escala de análise para o nível da arquitetura, muitas dessas capelas ainda estão lá. Então, assim, a gente consegue ligar a materialidade desse núcleo com a estrutura social daquela época, né? Bem, aqui é um outro mapa maior, né? Daí já trabalhando a capitania de São Paulo, propriamente dito, e mostrando esses núcleos, né? Na verdade, tem toda uma historiografia, né? O que eu estava defendendo aí, que tem uma historiografia mais tradicional de São Paulo, porque
o último núcleo, a última vila criada em São Paulo foi em 1705. E depois só vai aparecer uma outra vila criada em 1765, que é já com o Morgado de Mateus, que é um período também, que vocês bem sabem, os mineiros, que também tem uma ausência de vilas em Minas Gerais, né? A gente tem esse boom aí no começo do século XVIII, mas depois também tem um gap aí, e daí só vai aparecer vilas, acho que na década de 1780, se não me engano, já para o sul de Minas. Então, isso me intrigava muito, porque assim, muito dessa historiografia utilizava a ausência de vila para falar assim, olha, porque São Paulo derrocou economicamente, né, por conta do Gold Rush, e esses paulistas vão caçar ouro e vão para Minas Gerais, e por isso que Minas Gerais pipoca de vila, né, porque essa população ela vai migrando, vai subindo, né, a ideia de... E daí ainda Sérgio Buarque de Holanda, né, a ideia da fronteira, né, que ele vai trabalhar. E daí eu falei assim, gente, mas será que não tem núcleo? Então assim, as pessoas flutuavam no espaço, eu ficava meio intrigado com isso. Então, ao espacializar as freguesias, eu consegui ver que, embora nenhum núcleo tenha sido elevado à vila, isso significa receber uma casa de câmara e cadeia, receber o poder local português, pipocou-se de freguesias ao longo desse período, o que mostra que esses núcleos estavam aparecendo, mas eles não recebiam o título de vila, muito mais por critérios políticos do que propriamente demográficos, né, ou econômicos, considerando a modéstia de uma capitania voltada para o mercado interno, né? Então, mais ou menos essa, eu joguei, espacializei em nível de território com o objetivo de mostrar isso, né? Então, a arqueologia da paisagem me mostrou, e a espacialização nos mapas me mostrou que estavam aparecendo núcleos, e estavam aparecendo núcleos dentro de áreas que estavam desenvolvendo atividades para o mercado interno, né? Seja agricultura, seja mesmo mineração em menor, né, porte do que aconteceu em Minas Gerais, mas a gente tem aí uma série de núcleos sendo criados, né? Freguesias, no caso. Bem, então, aqui eu queria esse primeiro exemplo para mostrar para vocês, dentro da arqueologia da paisagem, como a gente pode trabalhar no nível do território fragmentos dessa rede urbana pretérita que precisa ser entendida juntamente a partir do vocabulário da época, a partir da escala da época, e quando bem espacializada nos documentos cartográficos, e até os documentos cartográficos, eles, como eu mostrei para vocês, eles de certa forma já registram parte dessa rede. Esse tipo de exercício ele é muito profícuo para a gente compreender questões espaciais e territoriais em macro escala, né? Bem, agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a ideia como também dá para trabalhar esse mesmo escopo que eu mostrei para vocês em nível do urbano, né, em escala do urbano. Vamos lá. Antes, eu queria trabalhar um conceito com vocês de rugosidades, que é um conceito que eu gosto muito do Milton Santos, né, que está lá no livro A Natureza do Espaço, né? O Milton Santos fala, então, que os espaços são preenchidos por formas. Essas formas, elas defrontam passado e presente, né? Então, por exemplo, essa aqui é a cidade que eu estou morando, que é Valença. A gente tem aqui esse prédio de 1849. E por que ele defronta passado e presente? Porque ele foi construído em 1849, ele é remanescente dessa época numa cidade contemporânea, né?
Então, a gente tem aí 2 temporalidades, 3 temporalidades, às vezes mais, né, dependendo do objeto de análise, reforma, né? Enfim, né, por exemplo, pensando aqui a questão da estátua, né, do Borba Gato, e toda a polêmica, toda a discussão que a gente foi feita, né? Em que medida aquela estátua ela fala dos bandeirantes e em que medida aquela estátua fala da década de 30, acho que é da década de 40 em que ela foi construída, né? Aquela estátua ela representa os bandeirantes, propriamente dito, ou ela representa uma interpretação das elites paulistas daquele período, né? Então, assim, esses objetos, eles defrontam passado e presente dentro de um amálgama de temporalidade muito complexo. Então, a gente precisa separar essas camadas para entender melhor, né? E elas registram relações sociais. Aqui a gente tem técnicas construtivas, aqui a gente tem tipos de mão de obra, aqui a gente tem estilo, a gente tem uma série de elementos que nos remetem a relações sociais daquela época, né? E que ligam à rede, né? Por que Valência se modernizou nesse período, né? Valência vai ser uma cidade que vai se industrializar aí na primeira metade do século XIX, e ela vai entrar dentro de os produtos gerados aí, né? Tecido grosso, vai entrar dentro de uma rede muito extensa e que vai provocar alterações materiais do núcleo, e a partir dessas alterações materiais eu consigo tanto entender esse edifício em particular, como a inserção desse edifício dentro do sistema urbano, né? Voltando, então. Então, os espaços são preenchidos por formas, um edifício, um porto, uma ferrovia, assim por diante, né? Essas formas, elas funcionam, então, como rugosidades dentro do espaço urbano. Por quê? Porque essas formas, elas são resultantes de um processo de supressão, de acumulação, de superposição, de substituição, criando, enfim, o espaço urbano, né? O espaço urbano, então, é esse mosaico de formas e de temporalidades amalgamadas. E se a gente quer trabalhar isso, a gente precisa, então, enxergar essas camadas de temporalidade, separar, organizar e casar isso com a documentação manuscrita, né? E daí eu trago alguns documentos que nos ajudam a entender essa cultura material escrita, né? E daí eu estou trabalhando com esse outro conceito, ou seja, fragmentos daquela materialidade registradas em documentos e que nos permitem, então, relacionar com o que está na cidade hoje, né? Uma delas, e que eu trabalho com esse tipo de documentação e sou encantado com ele, são as décimas dos prédios urbanos, né? Que é o imposto predial do século XIX, que vai ser criado a partir de 1808, com a vinda da família real, e vai perdurar até hoje, né? É o vulgo IPTU, é como se fosse o bisavô do IPTU, as décimas urbanas. Então, mais ou menos é isso aqui, né? Eu vou ler um pedacinho, né? Uma propriedade de casas de 2 lanços térreas, de que é proprietário Francisco Gomes de Araújo, avaliado o seu rendimento anual entre R$1.000, de qual importa a quantia de R$270 que sai. Então, perceba, aqui nesse documento, então, esse documento é o quê? São esses trechinhos, o número da casa, você tem lá, por exemplo, rua direita, lado direito, casa 1. Uma propriedade de casas de 2 lanços. Rua direita, lado direito, casa 2. 3, 4, 5, 70. Rua do Comércio, lado direito, casa 1. Rua do Comércio, lado esquerdo, casa 1. Então, ou seja, você tem como se fosse uma radiografia da cidade
daquele período, aonde eu tenho o nome do proprietário da casa e eu tenho a cultura material escrita, que é o lanço, que é a largura da casa para com a rua, e a altimetria dela, se ela é térrea, se ela é de um lanço, se ela é sobrado, se ela é um sobrado de 2 lances, e assim por diante, né? Bem, um outro documento muito interessante, que esse assim, ainda é bem recente, aí eu descobri aqui para São Paulo, não sei se em Minas tem, na época que eu estava estudando as cidades mineiras eu não encontrei, que são um imposto sobre portas e janelas, que é a partir da segunda metade do século XIX, em que ele me dá o nome do logradouro, o número do imóvel, o nome do proprietário e o valor a ser cobrado e o número de janelas e portas de cada edifício, porque o imposto era cobrado por isso. Então, ele vai colocar lá, por exemplo, João Pires, quando imposto sobre portas e janelas, eu costumo usar o termo vão, né? A casa dele tinha 2 vãos. Então, é uma casa tinha uma porta e uma janela, necessariamente, né? E assim por diante, 20 janelas, 30 janelas, né? A gente tem. Então, é um outro documento que nos traz essa cultura material escrita que pode ser interpretada. E os inventários, né? Que são os velhos amigos dos historiadores, e que também é um documento fantástico, né? E que a gente consegue também encontrar essa documentação material escrita, né? Então, a gente tem aí uma morada, no caso aqui de um documento que eu trabalhei, né, uma morada de casas, citas no pátio da matriz desta vila, com 6 portas na frente, e uma janela e cozinha, e uma loja anexa à mesma, com as mobílias seguintes, né? Então, assim, eu encontrei inventários, por exemplo, que lista os imóveis de cada cômodo. Então, perceba, a gente pode, inclusive, trabalhar numa escala dentro do imóvel, né? Não trabalhar o imóvel como estrutura, mas entrar dentro dessas casas e ver a composição, o que tinha, né? Enfim, então por isso que por isso que eu estou trabalhando a ideia de arqueologia da paisagem, né? Percebam que é um trabalho arqueológico, não como um arqueólogo faz, de buscar no sítio, não somente como o arqueólogo faz, de buscar no sítio os resquícios materiais de uma determinada sociedade, mas buscar esses fragmentos de cultura material também na documentação, e a partir desse trabalho arqueológico de buscar caquinho na documentação, e a partir disso montar um banco de dados e construir uma interpretação sobre um núcleo urbano, né, ou mesmo um prédio, né? Então, essa ideia de ecologia da paisagem, né, cultura material escrita, no caso que eu trabalhei no doutorado, décimas urbanas, impostos sobre portas e janelas, inventários e testamentos, atas e ofícios da Câmara. Atrelado com o sítio urbano atual, eu trabalhei com um dos pouquíssimos sítios históricos remanescentes de São Paulo, né, que é São Luís do Paraitinga, e fazendo esse exercício arqueológico no arquivo e no sítio urbano, né, atrelar essas duas coisas. Bem, então vamos lá. E eu vou trazer então aqui 2 exercícios que eu fiz, tanto no núcleo urbano de São Luís do Paraitinga, que eu apliquei tudo isso que eu estou falando para vocês até então, tá? Então, vamos entender aqui. Bem, eu encontrava nas atas da Câmara esse tipo de documento, olha lá. Todo esse terreno concedido assim mesmo foi aplainado nas fraldas de um morro, com muito custo e abraço do povo. Nele existiu sempre a primeira igreja, que aqui houve, bem como depois, por 2 vezes, se tornou a começar a dita obra, que foi depois demolida, por ser superior às forças do povo, sendo desde então o terreno sagrado e com posse da igreja desde 60 anos. Bem, esse terreno
aplainado aparecia recorrentemente nas atas da Câmara, né? Daí, andando no sítio de São Luís, veja, é uma cidade contemporânea, né? Esse terreno, ele, quando a gente olha para a igreja, ele aparece bem sutil, mas ele está aí, né? E a identificação desse terreno e dessa geografia foi muito importante para compreender melhor essa cultura material escrita nos documentos, né? Aqui, ó, isso aqui já foi quase todo alterado, mas aqui, quando a gente traz um pouco, vocês podem perceber que esse aplainado ainda se encontra ali. E inclusive, o casarão ele foi construído adaptado a esse terreno aplainado. Eu não sei se vocês conseguem observar isso, né? Eu não identifiquei isso de imediato, mas a identificação disso depois me foi muito importante para compreender a documentação, a cultura material escrita lá, né? Então aqui acho que fica mais fácil nas fotos antigas, né? Então aqui a gente consegue ver, vai passar aí para vocês daqui a pouquinho, a gente consegue ver esse aplainado que foi coberto pelas residências, né? E daí daí a identificação disso foi possível, então, reconstituir hipoteticamente, né, uma reconstituição hipotética, sempre assim, gente, é uma reconstituição hipotética, a gente está trabalhando no nível da hipótese, porque, logicamente, a gente está trabalhando com documentos do século XVIII, XIX, e a gente pega esse documento e tenta colocar isso dentro de softwares que contemporâneos, né? Isso não necessariamente casa. O que a gente faz é, dentro da documentação que sobreviveu, buscar criar interpretações a partir da técnica de hoje, né? Então, por isso uma reconstituição hipotética, né? A gente está no nível da hipótese, testando hipótese. Então, a partir disso, foi possível fazer uma reconstituição urbana do núcleo de São Luís do Paraitinga, né? O núcleo de São Luís do Paraitinga ele foi tombado pelo seu traçado urbano ser remanescente a um período iluminista, né? Ou seja, uma grande praça, né? O Morgado de Mateus ele manda instruções para o juiz das medições de São Luís do Paraitinga para que ele fizesse uma orientação de organização urbana, né? Com a identificação desse aplainado, foi possível, então, ir reconstituindo esse núcleo urbano e perceber que parte dessa praça primeira foi ocupado dentro de uma briga, de um quebra-pau enorme das elites locais, e que o sítio urbano atualmente ele não é tão assim fidedigno àquelas primeiras instruções passadas, né? Ele já faz parte de uma segunda camada já do século XIX da vila, né? Então aqui essa foto de 1882, que já é o núcleo com a ocupação. Então a gente pode ver aqui seria essa praça original que foi completamente alterada, e a igreja ela vai virar 90 graus. A casa de Câmara e Cadeia também vai virar 90 graus, e aquela praça originária gigante, na verdade, ela ficou apenas um fragmento, e o restante foi ocupado pelas elites locais, numa briga aí que eu não vou ter tempo de entrar e posso trabalhar num outro momento com vocês, né? Então, foi esse exercício de olhar, de ler a documentação e olhar, até que a coisa começa a fazer sentido, né? Utilizar o sítio urbano atual como norteador dos nossos olhares para com a cultura material escrita nos documentos manuscritos. Bem, um outro exercício, já aí caminhando para terminar, é de cultura de arquitetura urbana. Veja, décimas urbanas, então, me traz o tamanho da largura dos imóveis e a altimetria dos imóveis. Ótimo. Então, se é térreo, se é sobrado,
Se é porta ou é janela, ou só porta, né? Só janela não existe, né? Se é uso comercial, residencial ou uso misto, se o imóvel é grande ou é pequeno, tudo isso é fonte, é documento que está lá na cidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar esses documentos para entender a cidade, né? Se um edifício só tem porta, ele provavelmente tem fins comerciais. Então, a gente pode entender sociotopografias e especializações de determinadas ruas. Se a rua é de porta e janela, a gente pode entender que aquela rua ela é mais humilde. Se é uma rua só de sobrados, a gente tem uma rua mais de pessoas com uma quantidade, né, mais abastadas. Então, o que eu fui fazendo foi isso: olhar o núcleo de São Luís do Paraitinga, buscar fotos antigas e atuais desse núcleo, e eu fui fazendo um banco de dados com isso. Então, eu encontrei, por exemplo, imóveis com uma porta, que provavelmente era uma bodega, uma vendinha, né? E imóveis com 2 vãos lá no imposto de portas e janelas, que era uma casa simples de porta e janela, ou casa de só porta, que também poderia ser uma bodega. Casas de 3 vãos, que eram de meia morada, ou seja, uma porta e 2 janelas, ou um sobradinho pequeno. 4 vãos, 5 vãos, 6, 7, 10, 20, 30, e daí vai. Então, você tem uma materialidade urbana cristalizada dentro dos seus imóveis, né? E a partir desse mapeamento, da construção de um banco de dados sobre isso, eu consigo identificar sociotopografias, né? Então, olha o que eu fui fazendo. Eu vou pegar aqui, essa é a Rua do Comércio. Essa foto aqui de cima vai passar aí para você já já. Só um minuto. Essa foto aí de cima é o núcleo de São Luís do Paraitinga hoje, a Rua do Comércio, que hoje é a Rua Barão do Paraitinga. Bem, então eu peguei só algum exemplo. Olha, que eu montei o banco de dados. Então, o imóvel 14, o imóvel 15, o imóvel 16, 17 e 18. No inventário de 35, eu encontrei no imóvel 14 só o nome, um imóvel de meio lanço, um imóvel de um lanço e o nome aqui, né? Então, o que tem aqui? A gente tem as informações que eu encontrei são imóveis térreos e pequenos, né? No imposto de portas e janelas de 1841, que é o único que eu encontrei só tem nomes, eu não encontrei materialidade. No imposto imposto sobre portas e janelas de 1866, olha lá, eu já encontro uma casa de 4 portas e janelas. Aqui eu encontro uma casa de 3 portas e janelas. Aqui de 5, de 6 e de 10. Perceba, aqui, olha, de um lanço, eu costumo entender um lanço como um taipau, né? Ou seja, um conjunto de porta e janela ou porta, janela, janela. Então, aqui a gente já não tem... essa casa, ela cresceu em largura, já não é mais a casa de 35. Aqui, essa casa alterou, porque perceba que o número 18, até hoje, tem 10 portas e janelas. Então, aqui, desde 1866, ela é a mesma e ela alterou. No dossiê IFAM, que trabalhou com os inventários depois do período que eu trabalhei, ela já coloca que, em 70, o imóvel térreo de 4 portas e janelas já se alterou. Já é um sobrado, que é o que está remanescente hoje lá, que foi construído depois de 1870. O imóvel 5 alterou, conservou. Então, perceba que eu tô vendo o quê? Uma dinâmica material dessa cidade. Essa cidade está se movimentando materialmente, ela está se transformando. Se essa cidade está se transformando materialmente, ela está dinâmica. E se ela está dinâmica, que tipo de atividades econômicas ou políticas estão impulsionando esse dinamismo? Então, a gente vai trabalhando essas questões, depois atrelando essa materialidade com, no caso de São Luís Paraitinga,
que é uma cidade entre o Vale do Paraíba e os portos da Marinha, uma atividade comercial muito pujante de carga que transportava a produção agrícola do Vale do Paraíba e do sul de Minas para os portos da Marinha, Paraty e Ubatuba, né? Então, o que a gente tem? Por que os imóveis cresceram na largura e na altura? Quais redes políticas, econômicas, sociais estavam inseridos os proprietários do imóvel para acontecer esse alteamento? Quais dinâmicas socioeconômicas podem ter influenciado o crescimento dos imóveis, né? Então, dá para a gente responder tudo isso, né? E um outro exercício, agora para terminar mesmo, para a gente depois bater um papo, é que, principalmente as décimas urbanas, nos permitem criar sociotopografias. A gente consegue criar mapas com a devida... devida casamento, cruzamento, que não é uma coisa fácil de fazer, principalmente entender o que era direito, lado direito e lado esquerdo no documento, mas é possível de fazer atrelado a outros documentos, a gente pode criar mapas temáticos e inserir dados sociais nesses mapas temáticos, criando aqui, por exemplo, é um mapa temático de renda, né? Os imóveis em roxo são os imóveis de renda mais ricos, né? Eu consegui casar isso com censos daquela época, né? Os imóveis em cinza são os não identificados e os imóveis em amarelo são os de menor renda. Então, eu consigo criar sociotopografias, né? Agora, daí eu posso fazer várias coisas com isso. Eu posso, por exemplo, relacionar com a cor do proprietário. Eu posso relacionar com o gênero do proprietário. Então, eu posso entender quais eram habitavam mulheres ou homens nessa cidade. E quanto isso desconstrói uma historiografia do século XVIII e XIX. Qual que é a faixa de renda dessas pessoas? Qual que é a cor dessas pessoas? E assim por diante. Então, o exercício, para terminar, o exercício de arqueologia da paisagem nos permite desvendar um território bem mais ocupado do que se concebia à primeira vista do que mostra uma historiografia mais tradicional. Permite também relacionar a cultura material escrita com o sítio urbano e fazer com que a gente compreenda esse sítio urbano casado com os documentos manuscritos. Conseguimos, com isso, desvendar sociotopografias em várias escalas, tanto na escala do interurbano como na escala do território. E, por fim, a cidade é um documento e dar a ver as relações sociais como qualquer outra fonte. E nós, como historiadores, não podemos perder esse documento precioso que é a cidade. Muito obrigado. Bem, falta só entrar as palmas ao final da fala. Eu gostaria muito de agradecer ao Diogo, né? Uma fala muito rica, Diogo, muito interessante. Inclusive, o trabalho que você fez, extremamente interessante, principalmente que é muito imaginativo, né, cara? É muito interessante, assim, o nível de abstração até que você tem que ter para você se imaginar, né, nos espaços atuais, né, como fosse aqueles espaços ali do século XVIII que você estava construindo, né, na sua tese, né? Então, cara, extremamente interessante, muito rica. Parabéns aí pela fala. Tem uma pergunta já aqui que foi feita, então eu queria fazer primeiro essa pergunta a você, e depois eu faço um outro comentário e tal, mas é bem importante o pessoal que está aí nos assistindo, podem escrever no chat que eu faço a pergunta ao Diogo, assim, não fiquem acanhados com isso. O Diogo, o Luiz Felipe, ele perguntou como é que as pessoas ali do século XVIII, XIX faziam esses mapas. Ele perguntou isso, né? Mas eu até entendo a pergunta dele, né? Hoje a gente tem satélite, até no celular a gente pega essas imagens, né? Mas como é que esses caras que não tinham essas tecnologias faziam esses mapas? Então, uma pergunta que dá uma vida também. Mas assim, você tem escolas de cartografia, né? Esses cartógrafos
versados. Então, deixa eu começar antes, né? A cartografia é a ciência do rei. Esses documentos são documentos de poder. Então, o rei, a partir da época moderna e dessa primeira colonização, eles bancavam uma série de profissionais para construir esse tipo de documentação para controlar o território, né? Então, a gente está num artefato de poder. Essa construção técnica mesmo, ela varia ao longo do tempo, né? Se a gente pensa, por exemplo, medição de capitania hereditária, acredita-se que os caras num barco iam medindo isso a partir fazer uma relação com os ventos, nós, e com a distância. Então, quanto determinado nós eu percorri a determinada distância, e a partir disso ele vai demarcando a situação, né? Longitude e latitude, né? Então, não se tinha, eu não lembro se era longitude, acho que não se sabia até o século XVIII a latitude, só sabia a longitude. O que mais que eu posso falar? Também a gente não pode esquecer que muitos desses cartógrafos eles não iam em todos os lugares, né, que eles representavam. Então, essas notícias por escrito muitas vezes chegavam a eles e eles faziam esse tipo de representação por escrito. A gente tem mapas em cima de mapas. Por exemplo, esse mapa que eu trabalho, que é a Nova Lusitânia, que é de 1798, na verdade, ele é um dos primeiros que dá essa noção do território que depois vai se constituir depois da independência, né? Ele dá essa unidade do Grão-Pará ao Rio Grande. E ele, logicamente, ele não percorreu todos esses territórios. Ele vai buscando de outros trabalhos cartográficos e fazendo essa sobreposição, né? No caso de São Paulo, a gente tem lá na segunda metade do século XIX, a gente tem o Morgado de Mateus, que vai entrar na capitania de São Paulo. Um dos objetivos dele era proteger as terras mais meridionais da colônia, principalmente a região ali de conflito entre a coroa espanhola, e ele vai pensar em muitos mapas para conseguir ver, porque ele também nunca foi lá, né? Então, tem relatos dele mandando sertanistas, os sertanistas iam mandando mapas por escrito, né, que é um termo da Fernanda Dertio, e daí esse cartógrafo iam representando isso, né? Eu acho que, sendo bem sintético, é isso, né? Bem, tem o Paulo aqui está perguntando, eu vou primeiro a ele, que ele está perguntando um negócio mais técnico, viu, Paulo? A lista de presença, ela está no link, tem um link para a lista de presença, um formulário Google, que está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, você clica lá nesse link que vai levar você para essa lista, abaixo, aí o Luiz está indicando. Lá vai pedir teu nome completo, teu e-mail e a palavra certificada, que é para garantir que você assistiu a live, e a palavra é arqueologia. Bem, Diogo, a nossa colega, né, Natália Casagrande Salvador, ela está fazendo uma pergunta aqui, olha. Como o Diogo mencionou gênero, não vou resistir e queria saber mais sobre isso. No caso, o registro de posse feminina de imóvel era sempre no caso de falecimento do marido, certo? Em que casos a mulher aparece na sua documentação? Olha, então, daí, assim, a gente tem que pensar. Na minha documentação, elas são menos. Até devia ter, depois até te mando. Aí eu fiz um desses mapas cartográficos, esses mapas temáticos de gênero. Mas eu tenho uma pesquisadora lá do grupo, que é a Nádia. Ela, por exemplo, ela pesquisou 5 vilas de Goiás. Ela identificou muitas mulheres
no começo do século XIX, detentoras de imóveis urbanos. Em São Luís do Paraitinga, a maioria é masculina, mas elas pelo menos ela aparecem nas décimas urbanas, que eu acredito que o cara ia lá, batia na porta, né? Quem que é, né? A pessoa respondia quem é a dona, etc. Agora, saber se isso era de fato, daí eu acho que só os inventários e testamentos, né? Mas ao dizer para o cobrador de impostos, algumas delas se diziam proprietárias desses imóveis, né? Agora, daí tem de tudo. Tem viúvas, você tem mulheres solteiras, chefes de família, você tem... E daí que também se distribui no espaço de forma distinta, né? Muitas mulheres nas regiões mais afastadas da igreja, menos mulheres nas regiões próximas à região da Praça da Matriz, e assim por diante. Bem, não sei se vai ter mais alguma pergunta aqui, mas eu vou fazer a minha, né? Aproveitar, vou dar uma carteirada aqui. Eu estou com o microfone, vou roubar a bola, mas enfim. E também aproveitando o caráter do programa, que é um programa de extensão, eu queria saber, Diogo, qual é a importância, para você, né, obviamente, qual é a importância da arqueologia da paisagem para o ensino de história? Eu acho que é olhar a rua. Olhar a rua. Eu acho que como eu falei ao longo da fala, a gente, inclusive na nossa formação, a gente tem esse exercício do documento, né? O historiador trabalha muito com o documento escrito. E, embora muito falado, a gente ainda trabalha pouco a cidade como um documento. Então, esse exercício ele serve para qualquer cidade, né? A gente for pensar, por exemplo, no núcleo de campanha, esse exercício pode ser feito, né? Com os alunos, propriamente dito. Então, assim, quais partes do Centro Histórico de Campanha a gente tem casas de porta e janela? Quais partes do centro de campanha se concentram os sobrados? Essa sociotopografia ela pode nos revelar o que dessa cidade, né? Que grupos sociais habitavam essa cidade, né? E tentar mostrar para esses alunos que a cidade é muito diversa, as cidades americanas de forma geral, mesmo o Canadá, né? São muito diversas e muito desiguais desde o seu início, né? E essa desigualdade ela está escancarada nos nossos núcleos tombados e eles é uma forma de leitura, de ler o espaço, né? A gente andando em Salvador, por exemplo, que era o maior núcleo, né? Eu também adoro lá. É impressionante você caminhar no Pelourinho com esse tipo de olhar, né? Porque a gente vê tanto edifícios, Ouro Preto também, né? Que é uma cidade foram talvez as cidades mais ricas, né? Do período colonial. É gritante ver esse tipo de desigualdade, né? Qual é a estrutura material daquele centro e qual é a estrutura material dos bairros e assim por diante, né? Então, trabalhar com a arqueologia da paisagem no ensino de história nos ajuda a olhar a nossa cidade, a olhar, enfim, ter uma visão crítica dela e mostrar o que a gente está preservando, né, também. Muito bom. Eu acho que assim, eu também concordo com você. Eu acho que é um aprendizado extremamente importante para o aluno entender o quanto que a cidade também ela é excludente, né? E como
ela demonstra isso na sua arquitetura, né? Se você bem atentou ali, você olha para uma pracinha central, né, cara, ali onde era o núcleo, você vê todos os poderes que passaram pelaquela cidade, inclusive não só o poder econômico, né, daquilo que está fomentando a transformação urbana, mas de quem são os donos desse poder econômico, né? Os caras que estão ocupando ali, né? Eu sempre pensei muito em Rio Claro nisso, né? Que é como se é do interior de São Paulo, mas você vai me entender, né? É aquela cidade que antes era igreja, colégio católico, um fórum, né? De repente, e casas de gente ricas, né? De repente transformou a igreja, o colégio e o fórum ainda estão lá, mas é banco, né? Assim, outro tipo de poder vieram tirar as casas dos senhores ali, né? E fizeram uma agência do Santander. É E uma aquilo continuidade incrível, né? cara, e assim, é muito interessante, eu acho que observar a cidade como um organismo vivo mesmo, produto do seu tempo, que é algo que você bem trouxe aqui, é algo que eu acho que incentiva muito a imaginação histórica, né? Assim, muito legal. Eu vou fazer, gente, olha, eu vou ler mais uma pergunta, tem mais uma no chat só, mas é que também já está aproximando aqui ao limite da live, para também não ficar muito cansativo a ninguém. A Flávia Viana está perguntando, olha, Diogo, uma dúvida. Alguns dos espaços estudados por você em arqueologia colonial passaram por transformações urbanas muito profundas? Caso sim, como analisar esse espaço? É um problema. Eu acho que é assim. Porque a gente pode pensar São Paulo, né? Ou a gente pode pensar. Não sei. Vou pensar aqui o centro de São Paulo, que é o que sobrou do período colonial em São Paulo? Sobrou uma rua e sobrou aquela casa da Marquesa de Santos, ali por volta do pátio do colégio. Mesmo a igreja do pátio do colégio já não é a igreja do século XV. Aquilo é uma construção da década de 40, 50, eu acho. Não lembro de cabeça a data. Então, assim, como pensar? É um desafio muito maior, né? Dentro lá do nosso grupo, inclusive a minha orientadora, ela trabalhou São Paulo. O que ela fez foi relacionar essa documentação que eu trouxe aqui, com as décimas urbanas, com os documentos fotográficos. Mas, assim, não sobrou nada. O que ela vem mostrar é que não sobrou absolutamente nada. E mesmo o que a gente pode pensar ali, em alguma medida, não a estrutura dos imóveis, que mudou, mas a gente vai colocar, como é que eu posso colocar? A morfologia da vila. Talvez o formato das ruas ainda permaneça, a ocupação em terreno inclinado, e como essa inclinação ela vai, de certa forma, modificando os edifícios, e os edifícios de ontem e de hoje vão se adaptando a esses terrenos inclinados, mas é um desafio muito grande. Eu acho que não dá. Acho que em alguma medida, assim, por exemplo, o núcleo, eu estou pensando assim, um núcleo que teve uma modificação muito agressiva, cirúrgica, né? Cirúrgica mesmo, assim. Sei lá, Pereira Passos, né, na década de 20, e outras capitais, né, onde essas dinâmicas elas ocorrem de forma muito mais agressiva. O que a gente pode fazer é tentar reconstituir isso e cruzar isso com outros documentos. Mas aquele sítio já não é mais um sítio, não é mais um documento do século XVIII ou do século XIX. É um documento, talvez, da Primeira República, e daí me ajuda então, a pensar o que era um sítio da Primeira República. Então, é identificar aquilo que o Milton Santos nos dá dica, né? São temporalidades amalgamadas e a gente precisa, então, pentear essas temporalidades, entender que data que aquela materialidade ela está, e tentar casar isso com a documentação material escrita, né? E agora,
pelo que eu entendi da sua pergunta, assim, se eu fosse fazer esse procedimento que eu fiz com São Luís, porque São Luís é uma cidade, o núcleo está lá, as casas estão lá, a data delas estão no pórtico, né? Se eu fosse fazer isso com São Paulo, muito provavelmente eu não faria, porque São Paulo não é mais uma cidade do século XIX, né? É isso. Muito bem. Mais uma vez, Diogo, muito obrigado pela tua presença, pela atenção em preparar a fala, uma fala muito, muito rica. Assim, novamente, muito obrigado. Espere um outro convite. Obrigado a você. Não vai ser tão em breve por conta do nosso calendário, mas você voltará, assim, né? O nosso Messias, ele voltará algum dia aí para nos guiar na arquitetura. O pessoal, para quem não conhece o ciclo de estudos do Lefama, é um projeto de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, que pretende levar assuntos que são complexos, são assuntos acadêmicos, que muitas vezes estão distantes do público comum, público leigo nas áreas. Eu sou leigo em várias áreas, eu acho que não sou leigo em história, talvez algum dia não seja, mas nas outras áreas certamente sou leigo, e é muito importante a gente conhecer esses assuntos de uma linguagem muito acessível. Como o nosso grupo trabalha com 3 frentes, na história antiga, história medieval e história da arte, este foi o evento de História da Arte. Mês que vem teremos um mini curso sobre iconoclastia bizantina, né? Então nós já vamos para a Idade Média, depois vamos para a Antiguidade, assim por diante, até retornarmos à História da Arte. Espero que vocês participem em outros eventos, que vocês possam contribuir com perguntas, ideias, com a audiência também, que é importante. Afinal, este é um projeto que ninguém ganha nada aqui para fazer esse projeto, a não ser o prazer de representar a universidade pública e levar o conhecimento que a gente produz, que é gratuito, que é de todo brasileiro, para vocês, aí na casa de vocês. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que tenham gostado. Diogo, quer falar um tchau aí? Gente, eu agradeço a atenção, a paciência de ouvir essa voz da cara rachada e eu agradeço muito ao Igor, agradeço ao Luiz pela atenção e precisando, estamos aí. Com certeza. Luiz, cabra safado, fala aí um tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Mês que vem. Espera lá. Para quem não sabe, o Luiz é tatuador. Se você digitar o cupom Cabra Safado do Lefama, você tem 10% de desconto em qualquer tatuagem, tá bom, gente? Eu acho que eu fui palestrante, acho que eu tenho um pouquinho mais. Não, palestrante tem 20%. Então tá bom. Se for temas arquitetônicos ainda, o Luiz ele tá topando. Ele quer desenhar prédio grego em todo mundo. Assim, é impressionante. Então, gente, boa noite aí. Pessoal, História Medieval, 9 horas. Daqui a pouco encontro vocês, hein? Até. Tchau.